Guerra Civil Espanhola, segunda parte. Niceto Alcalá Zamora foi destituído da presidência após a Frente Popular vencer as eleições de 1936. Sua dissolução das Cortes foi considerada inconstitucional, levando a sua destituição por 238 votos a 5. Diego Martínez Boenham assumiu temporariamente, sendo substituído por Manuel Aza em 11 de maio de 1936. Manuel Aza, nomeado presidente em 1936. Culminou com o início da Guerra Civil e a falta de união política. Ele enfrentou divergências de várias camadas da sociedade que, dessa forma, agravaram seu estado de espírito, refletido em suas memórias, que detalham suas divergências com líderes governamentais. Em 18 de julho de 1938, Manuel Aza fez um discurso em Barcelona, pedindo reconciliação com o lema Paz, Piedade, Perdão. Após a tomada de Barcelona e Gerona pelas tropas do general Francisco Franco, Aza se retirou para a França e renunciou à presidência em 27 de fevereiro de 1939, e mais uma vez sendo substituído por Diego Martínez Boenham. Em Barcelona, o presidente da Generalitat se rebela contra o governo central e proclama o Estado catalão. O ministro da Guerra, Diego Hidalgo, mobiliza o exército para intervir, e em menos de 48 horas, reprimem o movimento grevista. Nas Astúrias, milhares de mineiros estabelecem um soviete, atacando e destruindo quartéis. A Guarda Civil assume o controle da bacia mineira, ocupa as fábricas de armas e retoma Oviedo. A revolta asturiana desafia o governo de Gil Anques, que declara estado de guerra para reprimir essa manifestação de violência. Utopias sociais, como as comunidades de trabalhadores e repúblicas libertárias, abrigam verdadeiros depósitos de armas, espalhados até mesmo em escolas. Os confrontos se estendem por 9 dias, até que o exército entre em Oviedo e nas cidades vizinhas. O governo, assessorado por Franco e Goded, envia o tenente-coronel Iagüi e suas forças africanas para a região. O general López Ochoa concorda com os mineiros sobre os termos de rendição, mas eles decidem explodir a Catedral de Oviedo em 12 de outubro. Com a entrada do exército na capital asturiana, em 24 de outubro, e com mais de 2.000 mortos, a chamada guerra dura cerca de 15 dias nas montanhas, e algumas semanas a mais no setor industrial da cidade, que fica reduzido a escombros. Aproximadamente 730 edifícios são destruídos. As forças governamentais capturam cerca de 90.000 armas longas, 3.000 pistolas e cerca de 500.000 cartuchos. O que ocorreu nas Astúrias é comparável ao que aconteceu na Rússia em 1917. Iagüi e seus legionários suprimem os últimos focos revolucionários, resultando na prisão de quase 30.000 esquerdistas envolvidos na rebelião. O presidente Campanins é detido junto com seu governo de independência efêmero. Em Madrid, ocorrem distúrbios esporádicos, mas não há uma revolta organizada. Os tiros vindos dos telhados são ocasionalmente respondidos pelas tropas nas ruas, resultando em poucas vítimas. Os pedestres são obrigados a erguer os braços, e o dia termina com 400 pessoas detidas na capital. O exército e a guarda de assalto assumem os serviços e o transporte em Madrid. Após a revolução, a vida retorna ao normal e é seguro sair às ruas. O exército colabora com as forças de segurança para restabelecer a No entanto, a revolução não triunfa devido à falta de coesão entre os diferentes setores da esquerda. Nos anos de 1935 e 1936, a situação na Europa se agrava com as ações de Hitler e Mussolini. Hitler quebra o Tratado de Versalhes e anexa a região francesa do Saara ao Terceiro Reich. Alimentando o ressurgimento do orgulho alemão desde a Primeira Guerra Mundial. Por outro lado, um acordo com a Inglaterra permite à Itália adquirir a região anexada à Somália. Em 5 de dezembro de 1934,
1.500 soldados etíopes atacam um posto militar italiano na Somália. Mussolini utiliza esse episódio para declarar guerra à Etiópia, marcando o início da reaproximação entre Mussolini e Hitler. Hitler e Mussolini consolidam sua expansão imperialista e colonial ao conquistar a Abissínia, Etiópia, marcando o início da política expansionista da Itália fascista. Na França, a Frente Popular vence as eleições populares por uma grande maioria, e Léon Blum é nomeado presidente do governo. Apesar de as mulheres ainda não possuírem direito de voto na França, 3 mulheres são nomeadas ministras. Na Espanha, após superar a tentativa de revolução, a vida volta ao normal. Porém, a confiança no antigo governo conservador é minada por escândalos, como fraudes em roletas e mercado negro, envolvendo o filho adotivo do arroz. A corrupção governamental leva a esquerda a pressionar o presidente da República a dissolver os tribunais e convocar novas eleições para 16 de fevereiro de 1936. Manuel Aza organiza a Frente Popular, semelhante à Frente Popular Francesa liderada por Léon Blum, que reúne socialistas, comunistas, anarquistas e republicanos de esquerda. A esquerda, aprendendo com a lição da Revolução de 1934, se une em um bloco único para disputar as eleições. Em fevereiro de 1936, as pesquisas de opinião na Espanha indicam a vitória da Frente Popular. Inesperadamente, durante a madrugada de 17 de fevereiro, reviravoltas repentinas nos resultados em algumas províncias importantes expulsam a maioria de direita do poder. Extremistas de esquerda recorrem à violência nas urnas para impedir o triunfo da direita, apesar de suas medidas obterem 4.570.000 votos contra os 4.350.000 da esquerda. No entanto, devido ao sistema eleitoral, a vitória acaba nas mãos da Frente Popular, quando as massas de esquerda descobrem, ao acordar na manhã de 17 de fevereiro, que os resultados oficiais não seriam divulgados até o dia 20. Isso desencadeia uma série de manifestações contra os direitistas e suas propriedades, resultando em uma onda de incêndios em conventos e formações eclesiásticas em toda a nação. Uma intensa campanha é lançada contra as Forças Armadas, com as ruas sendo tomadas por massas fervorosas, onde ocorrem verdadeiras batalhas campais, entre apoiadores de ambos os lados. A esquerda vitoriosa clama pela libertação dos presos políticos e exige urgentemente um decreto de anistia para outras igrejas e conventos destruídos, bem como para os centros de direita e editoriais de jornais. Enquanto isso, a repressão do governo e as cinzas dos conventos destruídos criam um clima de prenúncios terríveis. O novo governo compreende a necessidade de manter a ordem pública, se deseja que sua gestão seja aprovada pela classe média. Enquanto isso, comunistas e anarquistas se unem com o claro objetivo de derrubar a República Burguesa e estabelecer um regime socialista inspirado no modelo soviético. O aumento das desordens públicas e dos assassinatos políticos é evidente, com milícias paramilitares proliferando em diversos partidos e sindicatos. Primo de Oevel é preso por posse de armas e transferido de Madrid para a prisão de Alicante, enquanto a Falange é declarada ilegal, mas continua a receber apoio financeiro significativo de industriais e empresários, além de atrair um grande número de conservadores insatisfeitos. O novo governo de Aza toma medidas como a suspensão do pagamento de rendas na Andaluzia e na Extremadura, visando a uma redistribuição mais rápida e justa de terras aos camponeses ávidos por cultivá-las. Este é o primeiro passo para que os frutos da vitória sejam colhidos nas propriedades dos grandes latifundiários, antes que o novo panorama político se estabilize.
O governo tem tempo para iniciar legalmente o processo de expropriação, enquanto a capital começa a ver uma imigração crescente. A Pecém oscila devido ao êxodo de capital, tornando as transações comerciais mais pessimistas, devido à incerteza generalizada no país. As classes mais abastadas começam a preparar suas malas, enquanto os soldados africanistas se sentem alienados pela política do governo. Asa, em resposta às conspirações militares, transfere os generais associados a elas para locais distantes. Sanjurjo, exilado forçadamente em Lisboa, declara-se líder da conspiração, enquanto Amílio Yelmola é suspenso de seu posto em Marrocos e enviado para Pamplona. O general Goded é destinado às Ilhas Baleares, e Franco é enviado para uma posição mais distante, considerada menos ameaçadora. O governo da Frente Popular, sem perceber, posiciona os líderes da rebelião em locais estratégicos. Inicia-se, então, a conspiração golpista, um movimento nacional que seus autores alegam ser para evitar a ruína e o desmembramento do país. Este movimento conta com o apoio de monarquistas, militares, carlistas e conservadores, todos empenhados em seu objetivo. Falangistas, muitos dos quais se mantiveram alheios a todas as conspirações, começam a considerar que a intervenção do exército será necessária para restaurar o Estado de Direito. 2 oficiais são mortos nas ruas de Madrid, e o exército sente-se cada vez mais hostilizado pelo povo. Em uma carta datada de 4 de maio de 1936, José Antônio Primo de Uevela, da prisão Modelo de Madrid, ordena a mobilização de todos os seus homens e a tomada de posições. Antes de partir para as Ilhas Canárias, Franco conversa com o presidente Alcalá Zamora, que o tranquiliza, dizendo que o comunismo não triunfará na Espanha. Franco responde com certeza de que onde ele estiver, o comunismo não prevalecerá. Franco parte com sua família de Cádiz no navio Domingues, levando consigo a última visão da península, os templos sendo incendiados pelos cidadãos de Cádiz, diante da passividade das forças de segurança do Estado, que seguem as ordens do governo. Desde a vitória eleitoral da Frente Popular, os militares começaram a planejar uma revolta militar. Sabem que o exército não está pronto para tomar o poder, mas estão convictos de que a Espanha se tornará comunista em poucos meses. Os generais Franco e Mola participam das reuniões em Madrid, mas Franco reluta em se envolver diretamente. Mola rapidamente ascende como líder ativo da conspiração, assumindo o comando militar na região carlista, onde os conspiradores encontram algum apoio popular. Com a demissão ilegal de Alcalá Zamora em 7 de abril de 1936, a tragédia republicana chega ao seu último ato. Asa, considerado um dos maiores republicanos, torna-se o novo presidente da República Espanhola. Esta é a atmosfera no final de maio de 1936, com o país imerso em contínua agitação. Os meses de junho e julho testemunham eventos verdadeiramente revolucionários nas cidades e no campo. Em 1º de junho, cerca de 40 mil trabalhadores da construção civil e 30 mil eletricistas e reparadores entram em greve em Madrid. Milhares de famílias camponesas vagam pelas estradas, enquanto Madrid se torna palco de confrontos entre milícias socialistas e falangistas. O clima de violência se intensifica, com o aumento das brigas de rua e ataques contra a população camponesa faminta por terra e esperanças utópicas. A radicalização dos discursos dos diferentes grupos políticos, incluindo anarquistas, fascistas e conservadores de direita, liderados por Calvo São-Telão, culmina em um ponto de ruptura. Em 12 de julho, 2 membros armados da Falange assassinam o tenente José Castellão, da Guarda de Assalto, em retaliação pela morte de André Seibe de Roméria, primo de José Antônio Primo de Uevela, ocorrida alguns meses antes. A morte do tenente Castellão, que se torna um alvo da Falange, gera um clamor por vingança. Na madrugada de 12 para 13 de julho, uma van da Guarda de Assalto parte do quartel dos Pontejos em busca de Calvo São-Telão e outros líderes políticos. Não os encontrando em suas residências, dirigem-se à casa de Calvo São-Telão, onde seu corpo é encontrado com 2 tiros na nuca. Este assassinato, junto com o de Castellão, chama a atenção do público de forma muito mais intensa do que os numerosos assassinatos anteriores, desde fevereiro.
A notícia do assassinato de Calvo Santelau ressoa por toda a Espanha como um golpe contundente em todo o país, aumentando a tensão já existente. Primo de Oevela, preso em Alicante, convoca seus correligionários a se juntarem à revolta. Finalmente, Franco se une ao levante em resposta aos assassinatos do tenente Castanhão e de Calvo Santelau, coincidindo com os últimos estágios dos planos do general Mola. Em 11 de julho, Mola parte de Londres em um avião que transportará Franco para o protetorado espanhol de Marrocos, embora Franco ainda não tenha dado sua aprovação definitiva ao golpe militar. As últimas incertezas de Franco são dissipadas pelos eventos em Madrid. O transporte é realizado independentemente das forças aéreas espanholas, que em sua maioria se opõem ao golpe. O avião faz escala em Portugal e em Casablanca, antes de seguir para as Ilhas Canárias, para buscar Franco e levá-lo a Marrocos. Por precaução, Franco envia sua esposa e filha para a França para aguardar os acontecimentos. A revolta militar é antecipada no Marrocos espanhol, onde um evento inesperado precipita os acontecimentos, levando à implementação do plano previamente elaborado para o dia. Na noite de 17 de julho de 1936, um batalhão de alhucemas parte para Melilla, no protetorado espanhol de Marrocos, com os primeiros rebeldes. As guarnições restantes em Marrocos seguem o plano acordado sem grandes dificuldades. Ceuta, Tânger e Larache caem uma a uma, sendo Larache o último a render-se. A guarnição de Melilla assume o controle de edifícios públicos, incluindo a estação de rádio, e declara imediatamente o estado de guerra e sedição. Essa ação pega as autoridades republicanas e o governo de Madrid de surpresa. Enquanto isso, naquela mesma manhã, às 5 horas, o general Emiliano Mola envia um telegrama para várias guarnições da península, marcando o início da revolta. O nascimento de uma linda criança para Helena serve como sinal para o levante. Diante da alternativa de submissão ou resistência, o povo espanhol escolhe resistir. Como seus ancestrais por mais de 2000 anos, eles estão prontos para lutar magnificamente. A Espanha se prepara para enfrentar sua própria luta interna. O mundo inteiro observa a situação na Espanha, que parece estar à beira de um grande conflito. Em 17 de julho de 1936, a cortina se levanta, e o mundo mais uma vez se torna um lugar hostil e perigoso para se viver. Deixe seu comentário sobre o assunto e se gostaria de ver a terceira parte. E não esqueça de se inscrever, dar seu gostei e compartilhar para que o YouTube entenda o quanto foi relevante o nosso trabalho. Obrigado por assistir.